Fala comigo, estudante. Mateus 21 e o nosso desafio continua. A primeira coisa que nós vemos nesse capítulo é uma entrada triunfal de um rei, mas com algumas peculiaridades, algumas diferenças do que seria uma entrada verdadeiramente triunfal de um rei nos moldes que nós conhecemos ou até mesmo nos nossos dias. Nós não tivemos aqui, nessa chegada de Jesus na cidade mais importante do país, tapete vermelho, não tivemos. Pelo contrário, capas velhas e surradas das pessoas que estavam ali. Não tivemos cavalos árabes ali daquela região da vizinhança, cavalos do Egito, não. Tivemos um simples, humilde, pequeno e barato jumentinho. Jesus dá aqui uma grande lição sobre a sua pessoa, a sua missão, a sua personalidade de um servo, como nós já vimos aqui, com vários detalhes que apontavam para essa humildade. Como Paulo escreve aos Filipenses, ele se esvazia da sua glória, ele assume uma forma de homem, a si mesmo ele se humilha. E aqui, mesmo nessa solenidade, nesse episódio marcante aqui, que foi preparado, nós vemos ele ensinando essa qualidade, esse atributo. Um rei, com certeza, diferente. Aqui nós temos um detalhe para o cumprimento da profecia e por que um jumento. Isso estava prescrito, nós temos um profeta que fala especificamente isso, que ele entraria com humildade montado em jumenta e num jumentinho. E por conta disso, Jesus faz esse planejamento. As pessoas, quando veem os discípulos pedindo, nem hesitam, com facilidade as liberam, sem pagamento de nada. E Jesus cumpre, arrisca mais essa profecia a respeito dele. E nós vemos aqui uma entrada que tem muito a nos ensinar e, mais uma vez, a veracidade da palavra de Deus sendo atestada através do cumprimento dessa profecia. Depois disso, nós temos um episódio, uma faxina bem caprichada, uma faxina verdadeira. Esse é um episódio que nós já tivemos contato no Evangelho de João, capítulo 2, mas vale relembrar. Jesus fica extremamente furioso e incomodado com as pessoas que estavam preenchendo o pátio do templo, porque elas estavam ali na casa de oração, fazendo dela uma casa de corrupção, uma casa de comércio. E aqui dois grupos de pessoas tiraram Jesus do sério. Primeiro, os cambistas. Quem eram essas pessoas? Você que já viajou talvez para fora do país, como o Paraguai ou algum país que você precisou converter o real em dinheiro, você sabe que quando isso é feito, mesmo que de forma ilegal, pelos cambistas, pelas pessoas que às vezes se colocam nesse papel de pegar o seu real e converter em dólar, por exemplo, eles fazem ali uma diminuição no valor do seu poder de compra. Eles não trocam corretamente, eles sempre diminuem ali e fica uma parte para eles e desvaloriza a sua moeda, o seu poder de compra. Isso acontecia com as pessoas que vinham. A gente tem que ter em mente que vinham pessoas de várias partes do mundo até Jerusalém, que era a grande sede, ali estava o templo. Judeus de várias partes do mundo iam até ali. E quando chegavam, muitas vezes eles não tinham o dinheiro que era circulado, que valia, não tinham a moeda corrente daquela região. Por isso eles precisavam trocar o dinheiro deles, converter isso na moeda corrente daquele tempo. E nesse momento os cambistas já tiravam um grande lucro, uma grande vantagem das pessoas que iam ali com a intenção de se aproximar de Deus, adorar a Deus entregando uma oferta para Ele. O segundo grupo de pessoas que é condenado e perseguido aqui por Jesus eram os vendedores. Eles, sabendo dessas pessoas que vinham de longe, a pessoa não ia cruzar um país, às vezes andar milhares de quilômetros, levando um animal para ser sacrificado. Então eles levavam ali pombas, ovelhas, às vezes até mesmo bois, e isso era exposto ali como se fosse uma feira e comercializado.
também com preços extremamente acima da tabela FIPE, inflacionados. E Jesus vê que eles estavam agindo com grande oportunismo, no mau sentido, e fazendo daquele cenário uma possibilidade de conseguirem um lucro que não devia ser ganho naquele momento. Por isso Jesus, com muita hostilidade ou muita autoridade, ele espanta e bota todo mundo para correr. Nós temos a informação no outro evangelho que ele faz um chicote e distribui ali alguns açoites nas pessoas que estavam se portando com essa conduta. Depois disso nós temos o episódio de uma figueira que não produzia frutos, e ali quando Jesus chega diante dela e vê folhas, a expectativa é que deveria existir também frutos. Simultaneamente, a figueira botava para fora tanto folhas como frutos, não é que o fruto vinha primeiro, mas simultaneamente, ao mesmo tempo que as folhas iam aparecendo, os figuinhos iam brotando. Por mais que eles estivessem verdes, eles serviam para alimentar, as pessoas comiam, mesmo antes de estar maduro. Jesus procura, não encontra, e por isso, por aparentar possuir figos e não ter, ele amaldiçoa aquela figueira. Se nós formos ser honestos com o contexto aqui, a aplicação que nós podemos tirar não é falar sobre a nossa própria vida, de como existem pessoas que estão entre os que produzem frutos, que parecem produzir frutos, mas que não produzem nada, que vivem uma vida de aparência. Muitas pessoas levam para esse lado, espiritualizando a passagem, mas aqui a aplicação que nós podemos tirar é, mais uma vez, a que evidencia o poder sobrenatural de Jesus. Ele faz aquela figueira morrer, secar completamente com o poder da sua palavra. Ele dá um comando de voz, sem tocar, sem jogar veneno, sem usar qualquer tipo de ferramenta. Ele tira a vida daquela planta. Os discípulos ficam assustados, encantados com aquilo, e ele diz que eles fariam coisas maiores que aquela, se eles crescem e pedissem a Deus em oração. Em quarto lugar, nós temos uma investigação que está sendo causada, mais uma vez, o discurso de Jesus. As pessoas perguntam, com que autoridade? Quem mandou você fazer isso? De onde você tira esse conhecimento? E Jesus aqui já está de saco cheio dessas pessoas que ficam perseguindo, questionando, sempre perguntando as mesmas coisas, porque ele já tinha dado provas da origem de todo o seu poder, da autoria de tudo que ele falava e fazia, e mais uma vez eles estão batendo na mesma tecla. Jesus não responde a pergunta, pelo contrário, devolve a pergunta, uma outra pergunta para eles, que eles viram não responder. Jesus diz, então, nada feito. Vocês não responderam a pergunta que eu fiz, eu também não vou responder a pergunta que vocês me disseram. E as pessoas vão embora sem ter a conclusão desse assunto sendo possível. Depois disso, nós temos uma parábola que ensina um pouco sobre a questão da prioridade da apresentação do evangelho ao mundo. Nós já entendemos que Jesus veio primeiro para os seus, para o seu povo. Ele era judeu, fala primeiro para o judeu, tenta salvar primeiro o judeu, o seu povo, tinha sangue judeu, mas o que acontece é que a grande maioria dessas pessoas desprezaram a mensagem dele, deram as costas para o plano de salvação, ficavam o tempo todo confrontando a sua mensagem, dizendo que ele tinha demônio, como a gente já viu aqui em vários episódios. Aí Jesus conta essa história, essa parábola de dois filhos. São convocados para o trabalho, um diz, estou indo agora, dá 5 minutinhos, mas não vai. O outro diz, não vou de jeito nenhum, depois se arrepende e vai. Obviamente nós sabemos que a postura correta, digna de ser imitada, é o do filho que, pelo menos no primeiro momento, não vai, diz que não vai, mas depois ele converte a sua atitude, ele se arrepende e volta atrás. Aqui nós podemos pensar que o primeiro filho, o que falou que ia e não foi, é o grupo dos judeus. Só o discurso dele era bonito.
Eles tinham uma certa aparência de ser tementes a Deus, de ser religiosos, mas ficava só aqui, só da boca para fora. Não existia arrependimento, temor sincero. Pelo contrário, o segundo filho, eu fiz aqui uma inversão. O primeiro filho é o grupo dos gentios, somos nós. Aquele que primeiro disse que não ia, mas depois se arrependeu e foi, e fez. Se aplicando aqui a todas as pessoas que, num primeiro momento, nem ouviram a mensagem, mas depois foram alcançadas, e por mais que tinham uma fama ruim, talvez uma grande dívida, vários pecados cometidos, eles se arrependeram verdadeiramente e confiaram em Jesus. Enquanto o segundo filho, aqui representando o grupo dos judeus, ficaram muitas vezes só na fala, só no discurso, preocupados só com a estética e não creu de fato em Jesus, não passou a temê-lo de fato, não acatou a sua mensagem. E aqui nós vemos essa inversão de valores, né? Essa inversão de posição, melhor dizendo. E por isso Jesus diz, as prostitutas estão entrando no reino dos céus, estão sendo salvas. Os cobradores de impostos estão entrando, os ladrões estão entrando, e vocês estão ficando para trás. Vocês que falaram que iriam entrar, vocês que falaram que iria crer quando o Messias chegasse, vocês só falam e não estão fazendo nada, não creram verdadeiramente, não se arrependeram verdadeiramente, estão vendo as pessoas entrar na frente de vocês aí. Muito cuidado, se arrependam. Essa é a mensagem que Jesus transmite através dessa analogia. E por último, nós temos mais uma parábola da vinha. Um homem organiza toda uma estrutura, desde o plantio, a torre para o armazenamento, ele cerca e ele arrenda para que pessoas cuidassem. Ele morava num lugar muito distante e quando ele sabia que chegou a hora da colheita, ele manda ali os seus funcionários receber a sua parte do contrato combinado. Todos são mortos. Depois ele envia um segundo grupo e por último ele envia até o seu próprio filho, que acontece a mesma coisa, espancados e mortos. Aqui fica muito claro para nós a realidade da punição para o pecador. Aqui nós podemos até fazer um paralelo com o assassinato de Jesus. O filho do dono dessa vinha tem essa certa semelhança, que Jesus não tinha morrido ainda, mas nós sabemos o final da história. Como os judeus, junto ali com Pilatos, naquela grande rebelião, eles tiraram a vida do Filho de Deus. Jesus deixa claro que vai existir punição para essas pessoas. Para todo aquele que não abraçar o Filho, não receber o Filho, for hostil com o Filho, se manter incrédulo diante do papel do Filho, da missão do Filho, da morte do Filho, há punição para pecadores. Jesus diz assim, imagine aí, tente imaginar você, o que o dono dessa vinha vai fazer com esses homens, ao saber que eles assassinaram o seu filho. E algo também que fica bem nítido é a substituição aí do lugar. Israel tinha um papel privilegiado. Ele tinha em mãos a preferência em vários sentidos, e aqui nós vemos que eles seriam substituídos pelos gentios. Quando o Jesus conta que outras pessoas seriam colocadas ali para tomar conta daquela vinha, dando a entender, mais uma vez, o mesmo assunto que a gente já vem tratando aqui, o mesmo assunto da parábola anterior. Jesus tem o mesmo propósito em mente aqui para combater a rejeição dos israelitas, dos judeus, e como eles desprezaram totalmente a prioridade e o tratamento especial que eles receberam de Jesus. Que Deus nos ajude na continuidade do nosso desafio.